Olá pessoal, retomando o nosso curso sobre tecnologia de aplicação, hoje finalmente vamos iniciar os assuntos sobre bicos de pulverização, ou as chamadas pontas de pulverização. Hoje vamos entender um pouco quais são os componentes, o que é um bico, o que é uma ponta de pulverização. Nessa primeira aula, um assunto um pouco mais básico, para a gente começar a entender os princípios, dos bicos de pulverização, quais são os tipos de bicos, primeiramente, qual que vai ser a função dele, para quais aplicações eles vão ser recomendados. Cada aplicação exige um tipo de bico de pulverização específico. Então, o assunto principal é a gente conseguir atentar, e conseguir também acompanhar todo esse início, esse princípio sobre a teoria de bicos de pulverização, para a gente, a partir do momento que a gente conhece quais são os tipos de bico de pulverização, a gente conseguir retomar toda a parte da tecnologia de aplicação. Vocês vão ver que depois, altura de barra, velocidade de aplicação, tamanho de gota, tudo vai estar relacionado com o bico de pulverização. E tudo isso vai estar relacionado com o tipo de aplicação que a gente vai fazer, o tipo de equipamento aplicador, e também com o tipo de produto que você precisa aplicar. Então, vocês vão vendo, uma coisa está ligada à outra, e hoje é o assunto básico, eu diria que até principal, para a gente começar a entrar nesse campo de bicos de pulverização. Beleza? Então, dando início à apresentação, primeiramente, a pergunta que a gente sempre escuta é um bico ou ponta de pulverização? Qual que é o termo correto dessa apresentação? Então, aqui na imagem a gente já consegue ver, isso tudo que a gente está vendo, com exceção dessa capa que mostra ao final, a capa ou trava de transporte, tudo isso é chamado de bico de pulverização. Então, o que é a ponta? A ponta é essa parte principal, que aqui no caso escrito Hyper em vermelho, essa é a ponta de pulverização. A gente vai ver depois quais são as funções da ponta de pulverização, Mas ela é o componente principal que vai fazer a quebra da gota, a regulação da vazão. A gente já vai ver quais são as funções, que a gente espera que uma ponta de pulverização vá desempenhar. Então, retomando, ponta de pulverização é o objeto final, quando a gente vê só a ponta, só aquele processo, o equipamento final que vai fazer a aplicação, e todo o conjunto, que aí inclui ponta de pulverização, a capa que vai plugar, vai ligar essa ponta de pulverização no porta-bicos, o anel de vedação e o filtro. Isso tudo vai ser o componente principal, vão ser os componentes que vão estar tornando, compondo o bico de pulverização. Então, não é errado quando a gente fala bico de pulverização. Qual que é o bico de pulverização? Não está errado, é só para a gente realmente ter esse entendimento. Que a ponta, quando a gente fala ponta, a gente está falando simplesmente do processo final desse circuito de pulverização. Até trazer a imagem aqui de novo. Quando a gente fala a parte final, é só isso é a ponta de pulverização e todo o conjunto. A ponta, a capa, o anel e o filtro, isso tudo que vai estar compondo o bico de pulverização, certo? E em alguns modelos, esses da Hypers, eles sempre vêm, a gente leva com essa capa, o que a gente chama de trava para transporte. Qual que é a função? Ele não se desmanchar completamente no pacote, na caixa, qual for a embalagem que você vai estar levando essas pontas para campo. Quem já fez montagem de ponta sabe que é difícil, às vezes a gente, quando não tem essa capa de transporte, chega, a gente tem que juntar a ponta, juntar a capa, pega anel, pega filtro, monta tudo, e aí que a gente vai montar na barra. Aqui não, ele já vem com essa capa de transporte, tudo ligado, só arranca a capa e pluga, já faz a instalação na própria porta-bico, na barra de pulverização. Beleza? E aí, a gente até acho que já viu esse slide para entender quais são as funções da ponta de pulverização. Em primeiro lugar, esse assunto a gente já conversou. Quem é que faz a pulverização? São os bicos de pulverização, certo? Os bicos é que realmente vão estar, lembrando que é pulverizar, vão estar pegando aquele filme líquido que chega na barra de pulverização, quebrando esse filme em pequenas gotas e depois distribuindo na propriedade. Então, não esquecer que o bico de pulverização é um dos componentes, se não o componente mais importante da pulverização, que vai ser responsável por estar, a primeira função, quebrando esse filme líquido em pequenas gotas. A gente já viu na penúltima aula, se eu não me engano. Qual que é a importância da gente quebrar em pequenas gotas? A gente tem um volume muito pequeno para distribuir numa área muito grande. Então é a ponta que vai quebrar para a gente conseguir distribuir da forma mais uniforme possível. Quais outras funções dos bicos de pulverização? Segundo ponto, regulação da vazão. O que significa isso? A gente vai já na próxima aula conhecer quais são as classificações dos bicos, justamente entender
O que é um bico azul, o que é um bico cor verde, lilás, vermelho e assim por diante. Isso tudo, como aqui está na imagem os vermelhos, né? As chamadas pontas 0,4. Tudo isso vai estar relacionado com a vazão nominal desse bico. Não se preocupe que a gente vai entender isso tudo na próxima aula. Mas o que isso significa? Cada bico de pulverização ele vai ter que vir já num catálogo, e normalmente eles seguem, né, essa norma, uma norma padrão para praticamente todas as indústrias de bico de pulverização, que vão estar seguindo um padrão de vazão. Então, esse bico 0,4, por exemplo, a 40 psi de pressão, ele vai estar produzindo 0,4 galões por minuto, certo? A gente vai ver isso amanhã, na próxima aula, perdão. Mas, lembrando, isso tudo é importante para a gente conseguir fazer uma boa calibração. Então, eles fazendo essa regulação da vazão, você consegue estimar a taxa de aplicação que você vai estar utilizando, você consegue fazer uma boa calibração do quanto de volume que você vai estar aplicando por área, a partir do momento que você conhece em que determinada pressão vai estar passando tantos litros por minuto, certo? Então tudo isso é importante para primeiro a gente calibrar, a gente ter uma uniformidade muito boa de aplicação e você sempre manter uma qualidade de aplicação muito boa, certo? E aqui está escrito tamanho do orifício, né? Porque o tamanho do orifício de saída desse bico é o que vai estar determinando, ou de orifício de saída, ou a gente vai ver um orifício anterior a ele, é o que vai estar determinando a quantidade de volume que vai estar passando. E por último, terceiro ponto, é a própria formação do jato. Isso a gente já vai ver nessa própria aula. Quais são os tipos de jato de pulverização? Então, os chamados famosos bicos leque, bico cone, jato descentrado, a gente já vai conhecer quais são os tipos. Mas o bico, lembrando que ele sempre vai ser o responsável para a gente conseguir manter fazer a formação desse jato de pulverização, certo? Aí a gente já viu isso daqui, né? Qual que é a importância, né, da gente conseguir quebrar essa gota em pequenas gotas, quebrar essa calda de pulverização em pequenas gotas e conseguir distribuir dela da maneira mais uniforme possível na área. Isso tudo vai ter um impacto direto na qualidade da aplicação e também na eficácia do produto. Essa parte a gente já viu. E aí, lembrando, né, que a ponta de pulverização ela vai estar aqui no final do término desse sistema hidráulico. Ele é um equipamento menor e normalmente é o mais esquecido pelos agricultores, pelos aplicadores profissionais, assim por diante, e que normalmente é o que vai ter o maior efeito tanto na precisão quanto na questão da própria eficiência da aplicação, né, e no potencial de deriva, tanto na questão da perda do próprio produto quanto na questão da contaminação ambiental. Então a gente precisa conhecer mais as pontas de pulverização. Eles vão ter um efeito, um impacto direto sobre a eficácia do controle e também depois sobre a produtividade. Então vamos lá, a gente vai entrar nesses bicos de pulverização. Quais são os tipos de bico? E, aliás, antes da gente entrar, lembra que eu comentei? Para cada tipo de aplicação existe um bico de pulverização específico. Então, aqui é um resumo, né? Quais são os tipos de pulverização? É claro que cada dia aparece uma forma de aplicação diferente, um esquema de aplicação específico, né? Mas de modo geral, esses são os três tipos de aplicação. O primeiro deles, que é o mais comum, é o que a gente chama de aplicação em área total. O que significa isso? Você vai utilizar a barra de pulverização e toda a área por onde esse pulverizador passar, toda a área vai ser pulverizada. Por isso que a gente chama de área total de aplicação. Então a gente vai ver depois, né? Tem a questão da própria sobreposição dos jatos, a gente vai ter uma barra com vários bicos, os jatos se sobrepondo, e com isso você vai fazer a aplicação na área total. Qual que é a diferença dela, segundo ponto? Aplicação em faixas ou direcionado. Nesse caso, seu objetivo não é aplicar na área completa, na área total, mas sim em locais específicos da área ou da cultura e assim por diante. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem um cultivo de cana-de-açúcar e você quer aplicar somente no suco do plantio, você não quer aplicar na entrelinha, você só quer no suco. Esse é um tipo de aplicação em faixas ou, de certa forma, também direcionado. Porque você não vai aplicar na área inteira, você tem que ter um bico específico para aplicar da forma uniforme somente naquela região. Ou aqui no canto direito da imagem, né, uma aplicação direcionada da própria horticultura, né? A gente tem bastante esse tipo de aplicação, em que você tem equipamentos que vão direcionar esse jato somente para a cultura, né, para esse dossel da planta. Então é um tipo de aplicação específico. E o terceiro é o que a gente chama de aplicação sem barra. No caso, a gente não tem uma barra de aplicação. Aqui eu estou em cima da imagem, deixa eu até tirar minha imagem por um momento. A gente já vê aqui como que é esse tipo de aplicação, a gente vê muito em pastagem, a gente vai ver esse bico depois.
Mas qual que é o modelo, né, de aplicação aí? Você tem um pulverizador, aqui nesse caso é um quadriciclo, mas poderia ser um trator, o que for. E a gente não tem uma barra de pulverização, você tem um bico de pulverização que tem um longo alcance e você vai conseguir fazer essa distribuição da forma mais uniforme possível. Então aqui já entra um outro tipo de aplicação. Aqui nessa imagem acima a gente consegue visualizar um pouco melhor, né? A gente pode ter também não só um esquema sem barra nenhuma, só utilizando o bico, como a gente pode ter situações em que você tem a barra e você quer estender esse perímetro de pulverização, né? Você quer estender a pulverização além além da própria barra de aplicação. É o que a gente chama de bico de cerca, né? A gente vai ver depois com mais calma. Certo? Então, conhecendo esses três tipos, vamos ver agora os tipos de bicos de pulverização ou os tipos de pontas de pulverização. O primeiro deles é o famoso grupo, né, os pontas leque ou ponta jato plano padrão. Aí, na verdade, tem vários tipos de jato plano, né, mas as pontas leque hoje são muito utilizadas. Tanto a ponta leque quanto a ponta cone, que é o segundo tipo, são muito utilizadas hoje no Brasil, mas a ponta leque eu acredito que seja uma das mais comuns e que tem uma qualidade de aplicação também muito boa. Dentro dos tipos de ponta leque, existem dois tipos de ponta. O primeiro deles é o leque plano uniforme, que a gente chama. Qual que é a diferença desse leque plano uniforme? Até vou adiantar um pouco no segundo ponto, que é o tipo de leque plano padrão. Então, para a gente conseguir identificar, né, como que é feita essa pulverização, a gente olhando essa imagem do meio. Vamos considerar uma ponta leque padrão, que é uma ponta que a gente utiliza normalmente nas aplicações em área total. Como que é a coleta desse volume? Então você imagina a ponta no centro. O que a gente vai ter? Normalmente a gente tem uma concentração de volume maior no centro desse jato de pulverização e uma concentração menor conforme a gente move, né, para as extremidades. Significa que a gente vai ter uma grande concentração de pulverização no centro e menor nas extremidades. O que isso vai significar? Se a gente aplicar somente com uma ponta, você vai ter regiões com mais produto e regiões com menos produto. E é por isso que a gente faz a chamada sobreposição, que é você, na barra de pulverização, a gente conseguir, até voltar aqui nessa questão na área total, é a gente conseguir sobrepor um jato no outro e com isso você complementa o volume e distribui da forma mais uniforme possível, certo? Então, aqui já fica bem claro, né? Foi bom ter voltado nesse slide. Toda vez que a gente vai fazer uma aplicação em área total, a gente vai utilizar um bico de pulverização padrão. Por quê? A gente vai ter essa sobreposição para garantir a maior uniformidade possível. Você já vai aplicar na área total, então você consegue utilizar. No caso de aplicação em faixas ou direcionado, você não pode utilizar um bico de pulverização que você tem uma maior concentração no centro e menor na extremidade, porque você vai estar distribuindo irregularmente nessa faixa que você vai estar aplicando. Então é por isso que a gente utiliza esse chamado leque plano uniforme. Vocês já podem ter ouvido também como ponta even. O que ela vai fazer? Não é perfeita a distribuição, mas a uniformidade dela é bem maior em um bico isoladamente. Então ela consegue distribuir essa pulverização de uma forma mais uniforme em um jato só, em comparação ao leque plano padrão. Vocês vão ver bastante hoje, tem crescido bastante, né, esse tipo de aplicação seletiva, né, que a gente faz um controle somente onde tem plantas daninhas, por exemplo. Então nesse tipo de aplicação normalmente se utiliza uma ponta de jato leque plano uniforme, uma ponta even, porque você só vai estar aplicando em algumas das vezes, né, somente um bico por vez, então você tem que garantir uma uniformidade maior. No caso do leque plano padrão, a gente já conversou, a gente também define como a ponta, né, de beiradas afiladas, a gente tem esse perfil de pulverização que realmente assemelha a um leque, né? Então a gente já entendeu, né? Vai ter uma maior concentração no centro e menor nas extremidades, mas existem vários tipos de derivações das pontas leque. A começar pela leque padrão, que é aquela quadradinha mais comum, que a gente vê bastante no campo. Aí existem outras tecnologias que já vão diferenciando essas pontas leque. Começa do pré-orifício, a gente vai entender o que significa esse pré-orifício, qual que é o benefício. As chamadas pontas de indução de ar, não deixa de ser uma ponta leque, mas uma tecnologia de indução de ar. Leque duplo, então a gente pega uma ponta que, por exemplo aqui, o Gardner Twin, o GAT, ela é uma ponta de leque duplo, mas ela não deixa de ser um leque, ela simplesmente tem duas pontas leque viradas para direções separadas, certo? Então isso vai fazer uma produção do que a gente chama de leque duplo. E por fim, um leque inclinado, com a ponta 3D. Ela não deixa de ser uma ponta de leque,
mas ela não é uma ponta leque padrão, ela tem no próprio design dela uma inclinação do jato. Então aí já começa a ter as diferenciações, a gente vai entender mais para frente, né, ao decorrer do curso, cada um desses pontos. E aí, entrando no segundo tipo, chamados cone vazio, né? Aliás, são as pontas cone, tem dois tipos, cone vazio e as chamadas cone cheio. Qual que é a diferença das duas? Aliás, qual que é a característica dela? A gente vê pela essa imagem da esquerda, né? Ela tem uma estrutura dentro dessa ponta, que é chamada de difusor, que vai fazer o quê? Ele vai pegar esse volume de pulverização, ele vai fazer com que esse volume passe pela beirada, né, da ponta, assim como está sendo mostrado nessa imagem à esquerda. Ele joga esse volume nas extremidades da ponta, ele cria um movimento helicoidal e com isso forma esse jato no formato de cone, né? Ele forma como se fosse um anel. E aí tem algumas estruturas, como essa da esquerda, que ela não tem nenhum orifício, e tem algumas estruturas que ela tem um orifício central. Aqui nesse canto direito a gente consegue ver bem, né, a diferença do cone cheio e cone vazio. No cone vazio, essa ponta rosa, a gente tem essa estrutura preta, ela não é vazada, tá? Ela é fixa, ela não tem nenhum orifício no centro. Então o produto só vai estar passando pela extremidade. Isso significa que ele vai produzir um jato, um jato cônico vazio. No caso do cone cheio, ele tem esse orifício central. Então com isso você vai produzir um jato cone cheio, certo? O que significa que vai ter volume nesse anel de produção do formato do jato. No cone vazio a gente tem algumas variações, né? Existem diversos tipos de ponta de cone vazio com diferentes tamanhos de gota e também existem opções de jato cone com indução de ar. E aí entra no terceiro tipo, que a gente chama de pontas especializadas. O que são essas pontas especializadas? Né? Existem vários tipos, aqui são duas. Em primeiro lugar, no chamado de leque descentrado. A gente tem alguns tipos, por exemplo, esse primeiro aqui do canto esquerdo, essa ponta 0,5 na cor marrom, ela é um leque duplo, só que ela não é um leque duplo tradicional, que você vai dividir o jato igualmente, um para cada lado. Ela tem, como está nessa imagem abaixo, ela vai ter, por exemplo, o leque da frente tem uma angulação de 120 graus, o de trás tem outra angulação, o leque da frente vai ter praticamente 60% do volume, enquanto o leque de trás vai ter somente 40%, então ele é todo, por isso que a gente chama de descentrado, né? Ele não é exatamente balanceado, e com isso ele vai ter características específicas, né? É um bico muito bom para aplicação em gramíneas, principalmente trigo, o pessoal tem feito muito estudo, e você consegue ter uma distribuição muito boa no dossel da cultura. E temos também os chamados bicos de cerca, que a gente já conversou anteriormente, né? Que ele vai ter por isso que ele chama um leque descentrado, né? Ele vai ter praticamente um jato somente para uma direção aqui da ponta, e com isso você consegue atingir outras regiões. A gente vai ver esse bico com mais calma. Outro tipo de bico é chamado de bicos de jato sólido, que é muito utilizado nos Estados Unidos para aplicação de fertilizantes líquidos, principalmente o nitrogênio, né? Bem concentrado. Você vai utilizar essa ponta, então, por exemplo, você vai aplicar o nitrogênio, ele vai estar numa concentração muito alta, você não pode aplicar ele na folha. Então, o seu objetivo é o quê? Você vai aplicar em pós-emergência da cultura, você já lembra o que significa isso, mas você não está com o objetivo de atingir as folhas, mas o solo. Porque se você atingir com um nitrogênio, por exemplo, concentração muito alta, vai dar uma fitotoxidez, vai queimar a folha. Então, você usa esse jato sólido para quê? Para você conseguir passar com uma maior facilidade diretamente para o solo, ter escorrimento se tiver contato com a folha, e você atingir esse solo para fazer adubação. E por fim temos também os chamados de pontas defletoras. A gente vê bastante em cana-de-açúcar, em costal também, porque em baixa pressão já consegue abrir bastante esse ângulo. Esse jato ele é projetado contra essa barreira, né, como a gente vê nessa imagem direita, e ele cria essa deflexão, né, e abre ângulos bem amplos, normalmente até 160 graus e assim por diante. Beleza? Pessoal, esses são, de modo geral, né, alguns dos tipos, né, os principais tipos de bicos de pulverização. Então, é importante a gente ter pelo menos esse conhecimento quais são os tipos, para que tipo de aplicação que eles são destinados, porque a partir de agora a gente vai começar a aprender como identificar esses bicos, como que a gente vai fazer depois na frente a calibração, ver quais são os parâmetros que a gente tem que definir, altura de barra, ângulo de pulverização, velocidade de aplicação, e todo esse conhecimento é importante para a gente conseguir fazer uma boa definição da tecnologia de aplicação, certo? Então, eu sei que é bastante conteúdo, principalmente da questão do próprio bico, né? Essa foi uma aula um pouco mais longa, mas é bom a gente conhecer, ter essa base dos bicos de pulverização e agora ir destrinchando ponto a ponto
e conhecendo e entendendo como que vai funcionar cada bico de pulverização. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.